Quanto mais uma marca aparece, mais ela fica na lembrança das pessoas. Então, qual conteúdo que você tá gerando para ser lembrado? Como você tá aparecendo para as pessoas que te seguem? Com qual frequência? Qual é a mensagem que você está compartilhando? O seu conteúdo precisa gerar nas pessoas essa consideração em entrar para sua comunidade, em te seguir, em te comprar como marca, escolher te seguir. É a sua produção de conteúdo que vai fazer isso para que você consiga crescer a sua base de comunidade. Ei você, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Me Chama de Marketing. Eu sou a Fernanda e tô aqui como sempre, como toda quinta-feira, com a Vanessa. Olá, seja muito bem-vindo. Você é o nosso 11º episódio. Olha só, a gente já encheu 2 mãos, estão começando a encher a terceira. Parabéns pra gente, Daqui a pouco vamos ter que precisar do pé aqui para fazer a contagem também. Pra contar. E sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de um assunto que é o assunto queridinho das pessoas, né? Assim, quando a gente fala disso, todo mundo quer saber que é como crescer nas redes sociais. Então, é uma necessidade, mas ao mesmo tempo também existe aí uma certa vaidade, né, da gente querer ver esses números aumentando. Mas, de qualquer forma, para quem tem um negócio, para quem tem, né, para quem vende algum serviço de alguma forma, ou seja, para quem existe no mundo real, está no mundo virtual, oferecendo aí seus produtos e serviços, criando uma marca, é extremamente importante. E óbvio que quanto mais pessoas estão acompanhando aquilo que a gente está fazendo, mais chances a gente tem de fazer com que a nossa solução chegue nessas pessoas, e a gente vai falar como que você pode, então, crescer as suas redes sociais aí no geral, né? A gente vai fazer um apanhado geral do que funciona, os princípios que funcionam, não importa se a gente está falando de um YouTube, de um TikTok, ou de um Instagram, ou de qualquer outra rede social que surja aí no momento, né? Então, a gente vai fazer esse apanhado e falar aí o que você pode fazer a partir de hoje, dicas práticas para começar a crescer nas redes sociais. Por que crescer? Primeiro, vamos lembrar aqui, vamos pensar no Case Virginia. A gente estava falando antes de começar o podcast sobre ela, sobre Virginia. Acredito que você saiba quem mas uma live, né, uma live que ela fez de venda, de lançamento de um produto, que foi da sua linha, da base. Ela conseguiu vender 22 milhões em quanto tempo, Fê? 13 foi mesmo horas. De live? Brasil. Então, em 13 horas de live de venda, ela faturou 22 milhões. Ela teve 22 milhões de faturamento. Ok, se a gente não quiser ser a Virgínia. Não quero ser a Virgínia. Tudo bem, nós também não queremos ser a Virgínia. Mas é impossível negar o poder, a potência das redes sociais, né? O mercado que existe ali, porque são pessoas que seguem outras pessoas. Pessoas compram, pessoas têm necessidades. Então, o poder das redes sociais é inegável. Exatamente. E assim, né, uma coisa que eu acho que é legal a gente deixar muito claro é que a Virgínia, ela não começou a produzir conteúdo hoje. Ela faz isso há 7 anos, construiu uma base aí, começou novinha. Ela é novinha, né, na verdade. Ela é extremamente nova, mas enfim, começou praticamente na infância. Brincadeiras à parte, né? Começou muito cedo a produzir conteúdo, hoje tem uma conta de 43 milhões, mas a gente não precisa você não precisa que a conta da sua empresa chegue nos 40 milhões para que você tenha resultados muito, muito bons usando a internet, né? Não é isso. Mas, de qualquer forma, como a gente disse, quanto mais pessoas conseguem, têm acesso à sua mensagem, mais facilmente você vai ter aí probabilidade de vender, né? É uma questão de matemática nesse caso. Apesar de que, né, a gente pode abrir um parênteses que nem sempre isso é verdade. Acho que a gente teve algum episódio aqui que a gente contou, né? Do caso da influencer que tinha 2 milhões de seguidores e conseguiu vender duas camisetas na época. Então, assim, óbvio que não basta. Sim. A gente não tá falando só de números, a gente tá falando de crescer muito bom, muito importante deixar isso claro, crescer comunidade, não crescer audiência. Que, inclusive, você lembra qual episódio que foi, Ivan? O 7, né? Acho que a gente falou sobre a diferença. Foi o episódio 7. Acho que foi 7 ou 6. Não sei se foi sobre persona, mas a gente falou 7. Mais ou menos, acho que foi o 7. A gente falou sobre a diferença de audiência e comunidade. Se você não assistiu, sua oportunidade de assistir depois que terminar esse episódio. Mas vai lá, e aí a gente falou muito claro que
Existe, óbvio, uma diferença entre a gente construir essa audiência, que então são pessoas que se interessaram ali de alguma forma pelo conteúdo que a gente está oferecendo, mas que não necessariamente se interessam, no fundo, pela marca, né? Então, seja uma marca pessoal, seja empresa. E o que a gente busca é construir comunidades. E muito mais difícil, inclusive, mas muito mais... O retorno é muito melhor. Então, a Virgínia, no caso, por exemplo, claramente Sim. tem uma comunidade que estava ali disposta a comprar o que quer que ela vendesse, né? E esse foi só um exemplo da base, mas ela tem vários outros produtos. A gente não vai entrar aqui no mérito... E que vende bem sempre. A gente vai entrar no mérito se é bom, se é ruim. O ponto não é esse. Mas assim como ela, tem outras influencers que usam as suas redes sociais e que hoje, né, antigamente se fazia muito público para marcas, elas começaram a ver que elas têm um poder gigantesco na mão para vender os próprios produtos. Então você tem a Kim Kardashian, você tem a Chantal, que tem uma marca de joias aí que eu vi a notícia esses dias, que fatura acho que 21 milhões. Então assim, é um poder maravilhoso, né, para quem sabe usar, e hoje a gente vai falar aí um pouquinho como é que você cresce então. Não só em número de seguidores. Você não vai focar em seguidores aqui. A gente não vai focar em seguidores. Vocês vão focar em comunidade. E aí crescer com qualidade também. Mas para ser capaz aí de fazer números muito bons. Exatamente. Existe um estudo, se você precisa de mais um motivo para pensar em construir a sua comunidade, então crescer base de comunidade, existe um estudo da Sprout Social que mostra que 90% das pessoas seguem marcas que elas consomem nas redes sociais. Então, 90% das pessoas. É muita gente. Possivelmente é o seu cliente ideal, que está ali seguindo outras marcas. Se você ainda não está produzindo conteúdo, se você ainda não foi para a internet, seguindo outras marcas que ele consome e não seguindo você. Então, mais um dado que mostra a importância dessa construção de base, né? Fugindo das métricas da vaidade, como a Fê chegou a falar um pouco sobre. Não é questão de vaidade de apenas de número. Quanto mais curtida, melhor. Viralizou. Nossa, que bacana. Calma, não necessariamente. É um trabalho que precisa ser feito para criação de comunidade. Comunidade apoia marca. É base de marca, né? E marcas fortes vendem mais. Então, é esse o cerne mesmo da questão. É sobre isso que a gente está falando. É sobre isso que a gente foca, inclusive, a nossa produção de conteúdo, a nossa linha editorial. A gente falou sobre isso no episódio passado, que você também pode assistir depois desse episódio, você pode assistir. Mas a gente também falou sobre isso, sobre essa produção de conteúdo baseado em linha editorial, que é o que a gente acredita que constrói comunidades nas redes sociais. Então, e aí, puxando esse gancho de conteúdo, por que a gente está defendendo a produção de conteúdo? Porque quanto mais uma marca aparece, mais ela fica na lembrança das pessoas, né? Então, qual conteúdo que você tá gerando para ser lembrado? Como você está aparecendo para as pessoas que te seguem? Com qual frequência? Qual é a mensagem que você está compartilhando, né? O seu conteúdo precisa gerar nas pessoas essa consideração em entrar para a sua comunidade, em te seguir, em te comprar como marca, que não seja ainda logo de cara, a gente falou sobre isso também no episódio anterior, comprar o seu produto, mas te comprar como uma marca, escolher te seguir. É a sua produção de conteúdo que vai fazer isso para que você consiga crescer a sua base de comunidade. Pois é, né, e eu já ouvi, não sei se você já ouviu esse pequeno absurdo que é o seguinte: mas o meu público não tá na internet. Não adianta eu fazer conteúdo. Eu já ouvi. Eu não sei que público é esse. Não faço a menor ideia de que talvez público é esse assim, que não tá na internet. Eu tô lembrando aqui, a minha avó, né, de 100 anos, na época que ela estava viva, ela realmente não tinha redes sociais, mas eu acho que ela era a única pessoa que eu conheci que não usava. Não existe isso. Não, assim, né, salvo óbvias exceções onde a pessoa sequer tem um celular. Gente, sem extremismos aqui. Mas não existe, não, meu público, eu falo com juízes e desembargadores, o meu público não está na internet. Não, seu público não usa Facebook, não usa Instagram, ele não tem uma... WhatsApp. Não existe. Simplesmente isso é uma falácia, né? Então, se alguém em algum momento pensou isso, por favor, né?
Eu acho que a gente nem precisa se preocupar com esse ponto, porque a pessoa nem estaria aqui vendo algo para como crescer nas redes sociais. Mas, de qualquer forma, não importa qual é o seu público. Mas é um ponto pra defender, né? É um ponto pra defender. Porque mesmo que seja, agora pensando nos nossos avós, mesmo que seja um consumo indireto de um conteúdo de uma marca, os nossos avós acabam consumindo de certa forma. Por exemplo, a minha avó tinha o WhatsApp. Então, às vezes, a gente produz um conteúdo que extrapola aquela bolha daquela rede social e vai pra fora. Então, vamos lembrar aqui da vozinha que gosta de homo, mas ela não tá ali seguindo, a avó da Vanessa é super famosa no Instagram. Mas não tá seguindo homo no Instagram. Mas a marca fez um conteúdo que viralizou, de certa forma alcança a minha avó, aquela mensagem, né? Então, assim, existem pontos que a pessoa pode ter contato com a sua marca, falando talvez muito focado num público um pouco mais velho, né? Mas não necessariamente, também de maneira indireta, com aquilo que você está produzindo, com o que você gera para aquela pessoa ali de conteúdo, ou o que você está produzindo de conteúdo, como você está se comunicando na internet, e alguém que influencia a sua vozinha que compra homo, consome aquilo. Fala, não, vó, recebi lá uma corrente no WhatsApp dizendo que o homo causa câncer. Por exemplo, exato, né? A gente nunca sabe onde vai dar. Exato. E aí, o que você tá mentira, tá, gente? Só pra deixar claro, né? Não... Porque vai que, de repente, é bom deixar... não, foi só uma hipótese. Mas um boato, sério. McDonald's, carne do McDonald's é feita de minhoca. Clássica. É um boato, né? Sério. Então, assim, o que a marca faz a respeito disso? E a marca fez nem sei se esse boato ainda vive, assim, mas durante muito tempo, a carne é feita de minhoca, carne é feita de minhoca. A McDonald's tem que virar e falar assim, não, nossa carne não é feita de minhoca, olha aqui. Isso é coisa do Burger King, hein? Deve ser. Deve ser. Então, assim, conteúdo produzido, marcas existem, marcas conversam, conversa hoje tá na internet. Se você também não tá ali produzindo, gerando essa conversa, participando dessa conversa, o que você tá fazendo? Onde você tá? A gente teve um caso recente da propaganda da Volks, que fez aí, né, a Kombi Retrô, né, ressuscitou a Kombi, e aí usou inteligência artificial para recriar Elis Regina, enfim, né, usou Maria Rita, uma campanha que eu achei, assim, perfeita, né, porque causou polêmica, trouxe a polêmica no ponto certo, ali para causar um zoom, trouxe uma discussão, total, né? Teve um aspecto emocional gigante ali naquela proposta. Enfim, perfeita, assim. Uma peça que, olha, é aquela que você fala assim, nossa, como eu queria ter participado e feito isso, porque uma ideia muito, muito boa. Eu nem sou fã e me emocionei. Total. Nem de Maria Rita, nem de Elis Regina, e tudo perfeito, me emocionei. Mas enfim, né? Quem não viu, assista, é muito boa. Mas onde aconteceu essa conversa sobre isso? Por que ela extrapolou? Ela aconteceu na internet. Né? Então, as pessoas foram... as conversas, porque as conversas não aconteciam na televisão, no rádio, que aconteceria dentro do núcleo, vi uma propaganda legal, olha só, você poderia comentar alguma coisa. Mas não, ela extrapolou e ela foi pra internet, e aí toma uma proporção muito grande. Então, mesmo que fosse uma peça que não tivesse veiculado aqui, né, nas mídias digitais, a conversa sobre ela acontece nas mídias digitais. Você tem um evento que acontece no mundo físico, mas a conversa sobre ele acontece nas mídias digitais. Então, assim, né, não tem como ignorar, tá? A gente não ia falar sobre isso, né? Porque às vezes parece muito óbvio, às vezes o óbvio precisa ser dito. Exatamente. E aí, falando então sobre produção de conteúdo, como que a gente sabe o que na verdade diferencia um conteúdo que ele vai flopar e de um conteúdo que vai muito bem, né? A gente sempre defende essa parte estratégica, então, mais uma vez, no episódio anterior a gente falou exatamente sobre isso, acho que não vale a pena a gente entrar aqui novamente, repetir isso novamente, a gente fala da parte estratégica alinhada a branding de produção de conteúdo para construir a sua linha editorial. Mas o que um conteúdo precisa para que ele se sobressaia, né? Ele precisa se destacar, então ele precisa ser diferente. Como que o seu conteúdo se destaca? Como que o seu conteúdo ele capta a atenção das pessoas? É isso que vai diferenciar conteúdo que você faz ali, que é mais do mesmo, que é repetindo padrões, repetindo referências, ou quando você pensa
em trazer um conteúdo que não, esse daqui ele vai ter um destaque, ele é diferente, ele comunica algo diferente, ele tem um formato diferente, ele tá talvez numa rede diferente também. Né? Porque, assim, eu acho que as pessoas entendem muito bem a necessidade de se produzir conteúdo. Muita gente reclama de ter que fazer isso. Porque é cansativo, porque é estressante, porque demanda tempo. E a gente não tá dizendo que não precisa de tempo para fazer isso, né? Não vamos... Eu adoro aquelas soluções mágicas, assim, olha, aqui tem 30 templates para você copiar e colar. Não, gente, sério. Eu fico triste quando eu vejo um negócio desse. Template de conteúdo para você copiar e colar. Faça igual aqui, ó. Só você copiar isso aqui, esse script que eu tô fazendo, que você vai ter um conteúdo igual de todo mundo que comprou de mim, inclusive meu, né? Exato. Enfim. Então, não é esse o ponto, né? Mas sim, dá trabalho. Fazer coisas originais, ideias boas, isso dá trabalho, mas é um trabalho que vale a pena, né? Então, e por que vale a pena? Vale a pena porque a lembrança de marca e ela só vai acontecer, e a compra também, se você aparecer pelo menos de 8 a 10 vezes na frente da pessoa que você precisa aparecer por mês, porque ela vai lembrar de você. Gente, você tem na sua cabeça, conta pra pagar, é o filho que ficou doente, é o chefe que tá enchendo o saco, né? A gente tem 1000 coisas na nossa cabeça. Então, quem não é visto não é lembrado. Então, por isso que a gente precisa produzir conteúdo. Então, vale esse esforço, vale esse trabalho. Quem não pode, quem não quer, pode terceirizar, né? Existe essa possibilidade. A gente, por exemplo, trabalha fazendo isso. Sim. Então, a gente trabalha aí com algumas marcas, fazendo justamente essa parte da comunicação. Mas, de qualquer forma, não tem como evitar de fazer isso. E evitar e fazer, além de fazer, não só... tá bom, então... Legal, você tá falando que eu tenho que fazer, então eu vou lá e vou bater cartão. Literalmente, eu vou produzir lá o template, eu vou usar o template que tá vendendo na internet, eu vou fazer um copia e cola dos meus concorrentes, eu vou ver lá a referência do meu mercado, eu vou fazer igualzinho a ele, e eu vou cumprir tabela, eu vou postar todo dia. Aí depois chega lá no final fez lá 2 semanas e fala assim, esse negócio de produzir conteúdo não funciona. Não dá certo. Não dá certo produzir conteúdo. Ou então a pessoa fica o ano inteiro, né, Fê, fazendo um trabalho que é um trabalho meia boca e depois fala, isso não funciona. Eu falei que meu público não tava aqui. Isso é um clássico também, né? Enfim. E assim, só que por que não funciona? É porque, então o Instagram tá bugado, o algoritmo do Instagram está de sacanagem com a sua cara, né? Ou o YouTube não tá te favorecendo, né? Sendo assim, de uma forma bem delicada, é que você precisa fazer algumas coisas que você não está fazendo no seu conteúdo, porque sim funciona. Se não funcionasse, ninguém teria resultado com isso. Aí você fala assim, não, mas são poucos, são sortudos, são as pessoas que chegaram primeiro. Tem esse fator, né, de você beber água limpa quando você chega numa rede social nova, mas não são esses fatores, né, que é o que a gente vai entrar agora, de falar a diferença entre aqueles conteúdos que funcionam e aqueles que flopam, né? Então, esse foi o primeiro ponto, que é criar conteúdo que se destaca, né? E aí, a gente tá falando sobre não seguir template, sobre não ficar só focado em último hackzinho ali do mercado, não ficar focado só em o que a gente tem ali de áudio em alta, preciso usar essa trend, preciso falar desse assunto. Não, a gente precisa pensar nesse conteúdo que se destaca, mas um conteúdo que se destaca é um conteúdo que tem propósito, que tem porquê. E a nossa forma de trabalhar é produzindo conteúdo que esteja 100% alinhado com os nossos principais pilares de marca. Então, quais são os aspectos que constroem a marca? A gente trabalha conteúdo pensando em destacar cada um desses aspectos de maneira isolada ou fazendo uma mistura quando necessário, né? Mas sempre quando a gente vai pensar um conteúdo para garantir que ele é relevante, a gente pensa o que ele está comunicando sobre a minha marca. Por que ele é relevante? Qual que é o objetivo desse conteúdo? Para quem a gente vai falar, para a gente escolher ali o nível de consciência, o nível de relacionamento que a gente tem com essa pessoa? Qual que é o canal? Qual que é o formato? Então, conteúdo pensado de forma estratégica vai garantir que ele não seja esquecido. Pode ser que você vai usar um áudio em alta e que aí você conseguiu milhões de visualizações no seu perfil e conseguiu seguidores, e olha que maravilha. Mas
a que custo foi feito isso, né? Meu conteúdo não flopou. Meu conteúdo viralizou, meu conteúdo trouxe um monte de gente. Mas esse conteúdo, ele tá comunicando o quê? O que as pessoas, ao consumirem aquilo, construíram de imagem na cabeça delas ali do seu produto, da sua marca, né? Quem são essas pessoas? Elas são pessoas que vão entrar para construir comunidade, elas vão sair logo em seguida, elas vão ficar ali sendo seguidores fantasmas no seu Instagram, prejudicando o seu alcance com as outras, né? A sua conversa realmente com a sua comunidade. Então, quando a gente está falando de relevância, não necessariamente a gente está falando, abrir um parênteses, mas não necessariamente a gente está falando também apenas de resultado cru. A gente está falando sobre uma comunicação que ela tem propósito, que ela vai se destacar, porque a marca foi bem pensada ali atrás, o trabalho de branding foi bem feito e a gente consegue trazer esse conteúdo que está reforçando esses aspectos da marca. Nossa, sem dúvida, né? Realmente não é fazer barulho na internet. Né? Não é pôr o ChatGPT para escrever 500 conteúdos para você no mês, assim, né? Não que você não possa contar com essa ajuda, mas não é simplesmente falar assim, agora... É que aí é outra onda, eu falei dos templates, mas eu esqueci das inteligências artificiais, né, que estão agora na moda, viraram santo grau, assim, produza conteúdo sem esforço, mandando o ChatGPT fazer tudo para você, sem que você precise fazer nada, né, você só precisa escrever o prompt certo. Também não é bem por aí, né, quer dizer, você pode fazer, né, assim, boa sorte, inclusive, assim, né? Vai fazer aquele conteúdo cara de inteligência artificial que fez, que também tá lotado, né? Então não tem originalidade praticamente nenhuma. Por mais que, olha, você trabalhe bem ali o prompt, ainda assim, pelo menos por enquanto, a gente tem... O ChatGPT tem muito feijão e arroz para comer aí, para chegar no nível de alguém que é criativo e original, né? Que tem algo para comunicar, que é autêntico, que a gente fala, né? Da importância de ser uma inteligência humana, né, Fê? Exato. Então, assim, dá pra você usar, com certeza, a gente usa, mas não dá pra ser a muleta ali, né? Que vai impedir que você vá usar essa inteligência aqui, que é bem, bem mais importante, tá? Então, é uma ferramenta só. A gente brinca sobre o ChatGPT ser o nosso estagiário, né? Treinar para que ele seja o nosso estagiário. Ele não vai ser o CEO da nossa empresa. Boa. Então, o que a gente consegue utilizar a ferramenta para potencializar a nossa comunicação ali, nossa produção de conteúdo? Ótimo, a gente usa, mas não como muleta, não delargando para inteligência nem artificial. Nem para o estagiário. É meio... Nem para as inteligências artificiais e humanas também, que você precisa simplesmente delargar. É outra coisa que acontece, também a rodo. Que a gente poderia falar, que é outra coisa que a gente poderia falar, que acontece, é delargar, né? Delargar para a equipe, e não coloco a mão, não apareço, não faço nada, ou delargar para a agência, né? O que acontece não vai funcionar. Gente, é a coisa mais importante do seu negócio. Não dá pra você sair delegando pra qualquer um, né? Não dá. Eu fico brava com isso, Van. Então, nossa senhora. Eu também. Eu também fico. Nós tivemos, inclusive porque tivemos experiência, né, com isso, e a gente sabe o quanto que fere o negócio a médio prazo, nem a tão longo prazo, como fere mesmo o resultado de um negócio, porque foi delargado, porque não gosto, não faço, porque não é importante. Porque não afeta a venda. Porque não interfere na venda. Gente do céu, assim, só porque a gente às vezes tem um pouco mais de dificuldade de relacionar direto o link que está saindo ali de um conteúdo na rede social para a venda direta, às vezes é mais difícil, porque o caminho, a gente até falou no episódio passado, que não é um funil certinho que as pessoas seguem, é uma bagunça, mas dizer que isso não reflete, e a gente até consegue medir, né, de ver o que veio de tráfego orgânico, enfim. A gente consegue sim. Hoje a gente mede bem até, mas ainda tem essa ideia de que não interfere tanto assim. Que eu vou conseguir jogar só tráfego direto lá e vai me dar muito mais resultado. Pode até dar muito mais resultado, mas tem um custo muito maior também, né? Enfim, dizer que a marca ali não faz diferença é só quando essa marca não está trabalhada.
Então é só quando você não fez esse Exatamente. trabalho bem feito. Você ou delargou a comunicação, né? E aí, principalmente quando a gente está falando de marca pessoal, não existe 100% de delegar para agência, de delegar para equipe. Né? Tem que ter a participação ali, no mínimo, o rosto dessa marca, porque toda marca pessoal tem um rosto, toda marca corporativa tem uma liderança, né? Então, assim, precisa ter rosto ali. Então, quando não tem, o que acontece? Não tem alma nenhuma. Ninguém se interessa, ninguém dá a mínima. E aí, óbvio, fica uma marca fraca que você produzir conteúdo e você tá na internet não vai mexer o ponteiro. Realmente não vai ter relevância. Realmente não vai ser relevante, né? Não vai fazer a diferença em vendas, mas porque você não fez o dever de casa. Exato. Quando você devia fazer. E recuperar esse tempo perdido é muito mais difícil. Meu não Deus é fácil. Eu diria até que começar do zero pode ser mais fácil do que você tentar recuperar um trabalho de anos que você tá negligenciando. Que foi mal feito. A sua marca, né? A comunicação da sua marca. A gente tá falando de conteúdo para rede social, mas tudo é comunicação da sua marca. Então, negligenciar a comunicação da sua marca, depois para voltar atrás, na minha visão, e a gente pode pensar também em algumas experiências mais recentes, é muito mais difícil do que você começar do zero. Quando você começa do zero, você pode começar certo. Agora, você desfazer imagens já construídas, símbolos já criados, crenças, é muito difícil. Recuperar de novo a atenção daquela pessoa que você desperdiçou, a confiança daquela pessoa que você desperdiçou, é muito mais difícil. Então, negligenciar essa comunicação, deixar pra lá e não é importante, na nossa visão, é um erro muito inclusive grave. a gente deixa bem claro, assim, né, pra quem quer trabalhar com a gente, que a gente faz essa parte de comunicação, né, da parte de posicionamento de marca, né, então de consultoria de branding, quanto da parte também de realmente criar as peças, né, de criar essa comunicação, a parte estratégica e a parte da criação, não existe, olha, então beleza, vocês vão resolver o problema para mim, eu não vou ter que fazer mais nada. Se você pensa assim, nem apareça por aqui, não precisa, né, a gente não trabalha assim porque não funciona. Se funcionasse, ótimo. Mas não funciona. Século XXI, marketing... Se funcionasse, ótimo para todo mundo, né, Fê? Se funcionasse, ótimo. A gente ia adorar trabalhar tranquilas, criando a nossa estratégia, sem fazendo dúvida. acontecer, colhendo os resultados, mas não é assim. Claro, e vamos combinar. Se você tem uma marca pessoal, você quer saber o que aquela pessoa pensa, né? Qual que é a visão dela. Por mais que a gente consegue extrair muito bem isso. Mas, assim... A gente não consegue fingir, quer dizer, talvez com a voz da inteligência artificial, talvez até comece a dar, e aí pode ser que mude, tá, gente? A gente tá falando hoje, não sei. Hoje, por enquanto, ainda não dá pra você ir lá e fazer um vídeo perfeito, né, que vai ser ali a cópia da outra pessoa. Enfim, até eu tenho minhas teorias de que com o avanço da inteligência artificial, mais a gente vai querer a realidade mesmo, né, mas... É um papo filosófico que fica para outro dia, para a gente não desviar do assunto aqui. Mas fato tem que ter autenticidade, então tem que ter ali presença também. E aí, por isso que muitos conteúdos, inclusive, não funcionam, porque eles não têm a alma, eles não têm nem a presença física, o que diria a alma, então, né? Então, enfim. E a gente pode encaixar nesse conteúdo com alma o conteúdo técnico, né, Fê? Assim, o conteúdo técnico é sem alma, não com alma. Nesse tema, conteúdo com alma, comunicação com alma, a gente pode falar sobre os conteúdos técnicos também, que às vezes muitas pessoas usam para encher esse buraco quando a comunicação tá delargada. Só que, o que esse conteúdo técnico tá trazendo ali de diferente? De relevância mesmo, ele tá contando uma história, ele tá mostrando uma visão de mundo, ele tá trazendo uma bandeira que você levanta, qual é o tom de voz que aquilo tá sendo falado. Não que não se deva usar conteúdo técnico, mas como se usa? Se usa apenas uma informação que a gente entrega ali, uma dica, 5 passos de alguma coisa que a pessoa mesmo pode entrar no chat GPT ali e perguntar e vai obter exatamente a mesma resposta que você acabou de compartilhar, né? Qual que é a sua visão sobre o assunto? Então, dessa marca pessoal, ou mesmo da empresa
a empresa exige essa liderança. Toda empresa, todo negócio tem um líder, né? Tem uma história de como ela foi formada, o que ela acredita ali dentro da cultura daquela empresa. Então, quando a gente está falando também de conteúdos muito técnicos, são esses conteúdos que eles não vão se destacar desse mar de conteúdo, desse barulho, né? Desse monte de gente dizendo coisas que as pessoas não estão a fim de escutar também, porque é um conteúdo que não tem alma, não traz nada de diferente. Então, para conteúdo técnico, para fechar isso, se você quer usar, use, mas use um conteúdo técnico com alma. Traga ali a sua marca para aquele tipo de conteúdo, para que ele não flope, porque senão ele vai se perder no mar de imensidão de conteúdo. Provavelmente vai ser um conteúdo que vai flopar a sua conta inteira, ela vai acabar flopando uma hora ou outra. Acontece mesmo. Inclusive, né, Van, este aqui é um conteúdo técnico, conteúdo educacional. Então, a gente está aqui fazendo num formato de podcast, mas passando aquilo que a gente acredita a respeito deste assunto para que as pessoas extraiam lições e contando histórias, enfim. Então, a gente está misturando elementos aqui da nossa marca que fazem... e a gente está trazendo a nossa forma única de olhar para o assunto, mas ensinando algo. E a gente vê os bons, por exemplo, bons criadores, eles fazem muito isso, né, no YouTube. Se a gente pensar, vamos pegar aqui alguém que eu acho que faz muito bem, isso é a Natália Arcuri. Então ela vai lá, ela tem uma marca muito forte e ela tem um conteúdo extremamente educacional, né? Então ela usa esse jeito, né, ela traz elementos ali de ter a colher, de ter um jeito dela de falar. Ela tem esses elementos de marca que a gente fala que são tão importantes de serem trabalhados, e ela passa esse conhecimento de uma forma que não fica 5 dicas para você investir na bolsa. Sei lá, não entendo muito da área financeira. Ela tá sempre trazendo aspectos da marca para esse conteúdo que ela vai ensinar, né? A gente não tá falando absolutamente nada contra o conteúdo técnico em si. A gente tá falando sobre o conteúdo técnico vazio. O conteúdo técnico, que é um conteúdo que, se a pessoa pesquisar no Google, ela vai ter uma resposta. Se ela perguntar para o ChatGPT, ela vai ter uma resposta que é aquela mesma que você criou ali. Então, o que tem de diferente naquilo que você ensina? De onde que eu... mas Vanessa, Fernanda, de onde que eu vou tirar isso? Da sua marca, né? Que você construiu. Você não construiu os pilares da sua marca? Você não sabe quais são os seus principais aspectos de marca? Você vai tirar dali para produzir um conteúdo. Você não tem o seu tom de voz, como que você fala, como que você se comunica, né? Qual é a sua visão do mundo, e essa visão do mundo vai interferir naquele assunto ali que você está ensinando, com certeza. Porque, por exemplo, Natália Arcuri, me lembro de um conteúdo antigo dela que é clássico nesse mundo de, quando a gente está falando de dinheiro, né, de finanças, que é compro uma casa ou alugo, compro ou alugo. Natália Arcuri tinha uma posição sobre isso, baseada em quê? Em sua visão de mundo, com certeza. Outro especialista tem uma outra visão, vai falar, vai criar um conteúdo técnico explicando o porquê, 5 dicas para que seja, mas de acordo com a sua visão de mundo. Então, conteúdos técnicos vazios são conteúdos que muito provavelmente serão irrelevantes. Agora, conteúdo que você ensina, trazendo à tona a sua marca, são conteúdos que vai ter relevância, porque ninguém é igual a você. Sua marca é única. Exato. É isso que vai fazer toda a diferença, né? Então, enfim, vocês podem com certeza produzir conteúdos educacionais, técnicos, mas dando aquele toquezinho, né, da sua história, da sua experiência. Eu acho que todo mundo aqui já teve, né, na escola ou faculdade, enfim, já viu a diferença entre um professor bom, aquele que prendia a atenção dos alunos, que sabia envolver, versus aquele professor que ninguém prestava atenção e não aprendia nada. E aí você tenta resgatar aí o que é que existia de diferente entre eles. O bom professor certamente sabia envolver com histórias, ele tinha o dom da oratória, enfim, tem vários aspectos que a gente pode trazer dessa experiência para a nossa realidade na internet, produzindo conteúdos, né? Então, é isso. Saber contar boas histórias, saber envolver as pessoas, saber trazer realmente aquilo que você acha, e não que você viu 5 vídeos que você fez pesquisa, você falava, eu vou juntar a visão de mundo aqui da Natália Arcuri com a do Primo Rico, eu vou fazer o meu. Não, você não está fazendo o seu, você está fazendo colagem. Exatamente. Né? Isso também não faz sentido. Então, originalidade, autenticidade. Né, que é a palavra que é melhor, assim, é de você ser autêntico, você trazer você
para aquilo que você está ensinando. Para que a pessoa queira aprender com você. Porque ela concorda ali com a forma que você está fazendo as coisas, que você pensa, né? Ou ela vê que você pensa diferente da manada e fala, nossa, esse aqui é diferente, vou prestar atenção. Exatamente. E aí a gente entra então num outro aspecto, que é chamar a atenção. Que é fazer com que a pessoa preste a atenção em você, que ela doe o seu tempo para você. A gente também já falou sobre isso no episódio anterior, em outros episódios. A atenção é a moeda do século, é o que mais vale, né, hoje em dia. Quando você consegue fazer uma pessoa prestar atenção em você durante um grande período de tempo e ela tá ali consumindo seu conteúdo, te vendo, prestando atenção, você tá construindo crenças, você tá quebrando objeções, você tá amadurecendo o nível de consciência, construindo autoridade, relacionamento, isso tudo vai facilitar sim ou não uma venda. Quando você for vender algo, essa pessoa, ela tá mais propensa a comprar de você ou alguém que você nunca viu, que você panfletou na rua ou que você fez uma panfletagem digital? Qual pessoa que vai estar mais propensa pra realmente casar, né? Se casar com você, tá nesse estágio de relacionamento do casamento, aceitar a sua proposta, virar seu cliente? Qual dessas duas? Não tem dúvida de qual é. Então, o conteúdo bom é um conteúdo que ele consegue chamar a atenção dessas pessoas. E aí existem formas, né, Fê, de fazer isso. De criatividade. De saber gerar curiosidade ali, né, pra atrair a atenção da pessoa no meio do barulho da internet. Então, com um bom título, uma boa imagem, algo que seja diferente daquilo que ela tá vendo. Que traga um benefício claro, né, de que... Eu vi uma dica de título ele é um mentor para escritores best-seller, né, então ele ajuda as pessoas a pensarem nos títulos, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem num conteúdo, num vídeo, num post, o que quer que seja, porque é a primeira informação ali que a pessoa vai ver e é o que vai chamar a atenção dela. E aí ele falou para sempre que, principalmente para livros, né, que para você pensar qual é o benefício que a pessoa vai ter daquele título, no caso, né? Seja um livro, seja um conteúdo. Então, e aí esse mentor, ele estava falando como é que você criava bons títulos para livros, né? O que tinha em comum com os livros best-seller. Então, se a gente pensar, você tem um livro que ele citou até do Tony Robbins, que chama Money. Ok, né? Chama atenção. E aí, se você pegar esse título e você sempre pensar, eu quero isso, então, eu quero dinheiro. Dinheiro é certeiro, né? Eu quero ir não, super. Nem sempre você vai ter algo tão específico em uma palavra e tudo mais. Mas é pensar, o meu título tá em algo que a pessoa deseja. Então, eu quero crescer nas redes sociais. Né, eu quero saber como crescer nas redes sociais, que é o tema desse podcast aqui. Eu quero saber como criar um Instagram de sucesso. As pessoas querem saber disso. Então, pensar, a pessoa quer aquilo? Isso é um dos jeitos que a gente pode chamar a atenção das pessoas. O outro é gerando curiosidade. Realmente tendo algo que é muito curioso, você fala assim, eu preciso clicar para saber. Exato. Quem faz isso muito bem? Site de notícia. Isso que eu ia falar. Tem uns títulos que as pessoas clicam. Né? E falando em rede... É impossível. E falando em rede social, é interessante a gente pensar também que esse fator é importante, porque quanto mais pessoas você chama atenção, mais pessoas estão propensas a receber o seu conteúdo, porque a gente está falando de algoritmos. Algoritmos funcionam exatamente entendendo qual é a relevância do seu conteúdo para saber se ele pode distribuir para mais pessoas ou não. Então, se o seu conteúdo está falhando em chamar a atenção ali naquele primeiro momento por exemplo, o conteúdo do Instagram trabalha por amostragens, né? Então, ele vai começar mostrando para um grupo pequeno de pessoas que é mais propenso a se engajar, que se engaja mais com o seu conteúdo para depois ir expandindo isso. Então, se o seu conteúdo falhou ali, naquele pouquinho, dificilmente você vai ver que o seu conteúdo se distribuiu para o restante dos seus seguidores. Falando especificamente do algoritmo do Instagram. Cada rede social vai trabalhar com algoritmo, tem um algoritmo diferente, mas o centro é sempre o mesmo, né? Quanto mais um conteúdo chamou atenção, o algoritmo fala, beleza, esse conteúdo é bom, vai chamar a atenção de algumas outras pessoas.
vai fazer com que essas outras pessoas fiquem mais na minha rede social, afinal de contas é isso que o algoritmo quer, que a pessoa, prender a pessoa ali. Se o seu conteúdo chamou a atenção, prendeu a pessoa, muita gente gostou, muita gente vai ver. E aí a gente tem esse conteúdo que ele espalha, esse conteúdo que viraliza, né? Que sai da bolha, que alcança outras pessoas. Exatamente. E boa parte disso deve-se realmente ali, tanto ao título, né? Se couber, porque às vezes a gente tem um vídeo que, principalmente um vídeo mais rápido, que às vezes não tem o título, mas você tem um frame inicial que chama muita atenção. Então é tanto o título quanto os primeiros segundos de um vídeo, ou as primeiras linhas de um texto. É sempre o começo. Você tem o gancho, né? Ou seja, você chamou a atenção e você prendeu. Segura essa atenção dessa pessoa por um pouquinho para levar ela até o final. Porque se a coisa já não deu certo aí, você pode ter o melhor conteúdo do mundo, você pode ter um conteúdo de marca maravilhoso que você fez lá com base nos pilares e que você está comunicando de uma forma diferente. Construindo. Você ficou 5 dias gravando um vídeo, não interessa. Se um vídeo no YouTube, você pode, mais maravilhoso que seja, você fez uma pesquisa fantástica, mas se você falhou ali no título e na thumbnail, esse vídeo não vai chegar nas pessoas. Então, é primordial, né? O conteúdo que flopa, ele já começa... A primeira coisa que você for olhar, você fala assim, por que meu conteúdo não tá dando certo? Começa olhando se ele tá chamando a atenção. Exatamente. E aí depois entra no quesito para ver se ele tá conseguindo manter essa atenção, se ele de fato tá trazendo algum valor para a pessoa. Mas se ele tá falhando aí, então alguma coisa tem de errado. Então se você tiver que escolher, eu tenho pouco tempo, dedica a maior parte do seu tempo para criar um ótimo título, para pegar a atenção da pessoa logo de cara, num anúncio, num conteúdo, qualquer coisa. Assim, isso é um item que vale para um livro, vale para um filme, vale pro catálogo da Netflix lá, que você tem... Aliás, a Netflix... um parênteses aqui, né? Se tem uma coisa que a Netflix não sabe fazer, é sinopse de filme. Gente do céu, péssimo. Se ele é sinopse, você não tem vontade de assistir nada. Eu fico impressionada com isso. Eu falo, gente, como assim? E aí eles colocam ali um vídeo de um trecho muito aleatório pra você ir assistindo, que não quer dizer nada. Não começa com nada, não termina com nada, não gera nenhuma curiosidade pra você. Isso é verdade. Talvez por isso que a gente fica perdido no catálogo, sem saber. Quando você não tem uma coisa direta, você não consegue... Tem o paradoxo da escolha, obviamente, é muita opção, você fica perdido, mas também você não consegue decidir, porque é tudo meio... Nada te chama atenção, né? Você fica perdido. Eu sei que eles investem muito na imagem, né? Então, de fato, muitas vezes ali, que é muito visual, você vai decidir com base na imagem, assim como no YouTube. Assim como no Instagram, assim como em tudo, na verdade. Sim. Hoje a gente tem... as mídias são extremamente visuais. Mas abrir um parênteses para falar da Netflix não tinha nem nada a ver com o nosso assunto, mas falando que até, talvez se as sinopses fossem mais atraentes, talvez a gente conseguisse escolher melhor ali, né, o que a gente quer assistir do catálogo. Não sei se tem alguma outra estratégia que eu não estou entendendo por trás, mas de qualquer forma... Não sei, acho que não, né? Eles não querem que a gente fique ali perdido. Eu acho que não, né? Eu acho que é só uma falha no processo. Isso é um problema. Mesmo. Netflix? Mas... te deu uma ideia. Aí, Netflix. Pode contratar a gente. Não, esse aí tem muito a melhorar, gente. Eu não me conformo, mas enfim. Enfim, mostrando que uma boa imagem, um bom título são importantes, mas também uma boa introdução e descrição são muito importantes para que você tenha, de fato, vontade de assistir, de clicar, de fazer alguma coisa, de tomar uma ação. Para que a pessoa continue ali. Hoje eu assisti, Fê, um vídeo no Instagram, e aí um outro parênteses, mas um parênteses bem relacionado também com o que a gente tá fazendo, igual o parênteses da Netflix. Que é assim, eu não sei... o meu nicho é muito difícil. Eu não sei produzir conteúdo sobre isso. Eu não consigo criar uma marca. Eu não consigo chamar atenção fazendo limpeza de garagens. Por exemplo, assisti um vídeo hoje que era um cara, né? Que ele tem um serviço que ele limpa as coisas, assim. Então, ele limpa a frente das casas das pessoas, as garagens. E como que ele produz conteúdo? Como que eu vou pro Instagram produzir conteúdo? Ele faz reels acelerados, que ele tá ali com aquelas máquinas de lavar de água, né? Que com pressão, com jato de pressão, que limpa rápido assim. Ele se grava, ele acelera isso e ele começa aquele terreno todo sujo. Ele vem limpando direitinho, zum, 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 zum,
sabe? Isso é extremamente satisfatório de assistir. Você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa de assistir. Você fica preso naquele conteúdo. Você não consegue parar, você quer... Porque você quer ver como é que vai ficar. Você quer ver como é que vai ficar. Não, e é tão... É aquela coisa assim, você quer ver... Você assiste. Eu assisti 3 vídeos dele. Eu vi um, que era um compilado, uma pessoa falando sobre. Aí eu entrei, assisti 3 ali e falei, gente, isso é muito satisfatório. E eu tenho vontade de contratar o cara. Se eu tiver algum lugar aqui extremamente sujo, preciso de uma limpeza. Você vai lembrar. Você lembra, gente. E olha só que nicho mais diferentão, né? E ele conseguiu chamar a atenção com uma curiosidade. Gerando essa curiosidade de ver ali, né? Pensando, as pessoas gostam de vídeos satisfatórios, vou criar um vídeo satisfatório de um nicho que as pessoas podem falar, não, isso daqui, não tô na internet porque isso daqui eu não consigo produzir conteúdo. Eu jamais vou ter seguidores sendo um homem que presta serviço de limpeza de garagens. E olha a prova de que a gente consegue. É claro que você não vai ter o mesmo número de seguidores da Virgínia, né? Assim como a gente também não vai ter aqui, porque a gente tá falando Exatamente, a gente tá falando de nichos, públicos muito específicos. Então, assim, até é bom a gente frisar isso, né? Porque quando a gente tá falando em crescer, a gente não tá falando em alcançar milhões de pessoas. Você não precisa... Se você tem um negócio desse que faz limpeza de garagem, você não precisa alcançar milhões de pessoas. Você precisa alcançar algumas pessoas para que você tenha ali um número de clientes bons por mês. Principalmente, né? Enfim, sendo um negócio local, né? Você não tem que ter 43 milhões. Não, exatamente. Assim, se você for para pensar um restaurante não vai ter milhões de seguidores. E muitas vezes o cliente ele não vai ficar nem seguindo ali, né? Até tem isso também. Tem que ser um conteúdo muito interessante. Mas um restaurante, por exemplo, que não trabalha as redes sociais, ou seja, não mostra os pratos, não mostra o ambiente. Gente, a primeira coisa que você faz, pelo menos eu quando eu vou num restaurante, a primeira coisa que eu olho é o Instagram. Eu quero ver se a comida tem a cara que me atrai, se o ambiente é legal. Ou às vezes no próprio restaurante você vai olhar lá no Instagram para ver se aquela comida do cardápio lá é aquele prato que você quer pedir. Então, né, óbvio, a gente tem que entender as proporções, né, e não vai virar o Whindersson Nunes, a Virgínia, a Bianca Rosa, mas assim... Não, restaurante especificamente... Crescer é importante. Com certeza, restaurante especificamente, às vezes eu vejo alguma coisa e eu sigo, que é pra eu não esquecer. Eu segui esse restaurante francês, que é pra eu não esquecer que eu quero ir lá. E aí eu começo a consumir conteúdo, vou vendo. Uma hora eu até posso parar de seguir, como outro dia eu fiz uma limpa no meu Instagram, parei de seguir alguns, mas eu sei qual é. Eu sei. Aí aquela marca aquilo já tá na minha cabeça, eu sei. Então eu posso, se eu quero fazer uma limpa no meu Instagram, mesmo que eu queira parar de seguir, aquele restaurante fez o trabalho de marca ali na minha cabeça. Então eu já sei o nome. Tanto que esses que eu parei de seguir, por exemplo, como um francês aqui em Belo Horizonte, que eu até hoje não consegui, que todas as vezes eu quero ir é domingo e domingo não abre. Mas agora eu faço aniversário de casamento nos próximos dias, eu vou. Nem que seja numa segunda-feira. Muito bem. Eu vou. Eu acabei parando de seguir, mas eu sei o nome. Eu sei onde eu encontro, eu sei que é bom e eu vou, entendeu? Porque eles fizeram esse trabalho antes. E se é um restaurante que sabe trabalhar, inclusive, de manter as pessoas por lá, ou seja, eu dou um motivo para que as pessoas sigam o meu restaurante, eu crio um conteúdo, inclusive até na hora que o cliente está na loja, enfim, aí você tem milhões de coisas que a gente pode pensar para fazer as pessoas ficarem, né? Também, se só tem a foto dos pratos ali, eventualmente você não vai ter por que continuar acompanhando. A gente acompanha quem a gente quer ver novidade e tudo mais, mas se um restaurante sabe trabalhar alguns elementos, por exemplo, que a Virgínia trabalha no conteúdo dela, a gente tá falando bastante da Virgínia aqui hoje, mas que assim, que um influenciador, mas que ele consegue fazer isso, aí você continua. Exatamente. Porque é interessante, porque aí vira um entretenimento. Exato. Que a gente... qual que é o motivo das pessoas estarem nas redes sociais? Basicamente é para se distrair de algo ou para aprender alguma coisa. Aí cada rede tem a sua natureza, ninguém vai aprender
Ninguém tá entrando no TikTok pra aprender coisa. Na verdade, eu acho que você entra no TikTok, você desaprende algumas coisas, mas enfim. A crítica. O TikTok de vez em quando me assusta ainda, eu confesso, né? O uso é ótimo, mas de vez em quando ele é um pouco assustador. Assim. Eu também. Você fala, gente do céu, o que tá acontecendo? Você fica com medo de onde o mundo tá indo. Mas enfim, né? Mas é verdade. A gente abre muitos parênteses aqui falando de várias coisas, mas é verdade. Mas tudo faz sentido. Faz. E aí, até pegando aqui o gancho para falar do terceiro motivo aí, porque um conteúdo tem sucesso ou ele flopa, é porque ele tá alinhado ao que a gente chama de zeitgeist, ou seja, o espírito do momento, né? Que é o que tá em alta, o que as pessoas estão falando, o estilo de conteúdo que as pessoas estão consumindo. Então, pegando a onda do TikTok, o TikTok ele mudou, ele chegou a mudar a forma que o Instagram entrega os conteúdos, né? Favorecendo conteúdos versus as contas que têm mais seguidores. Sim. Então, isso, inclusive, para quem está começando a crescer nas redes sociais, é uma maravilha, porque aí basta você, às vezes, acertar um conteúdo para você conseguir começar a ter tração, né? E conseguir, de fato, começar a chamar a atenção. E não depender apenas de ter uma audiência, que é importante, mas que demora um tempo para construir, né? Muitas vezes exige investimentos também para que você atraia as pessoas e acelere esse processo. E aí, com a tiktokização da internet, a gente consegue fazer isso de uma outra forma. E aí, por quê, né? Ali, a gente tem literalmente o zeitgeist do momento, né? Então, os vídeos curtos, com edições rápidas, que mudam muito, né? Que trazem mais uma pegada de entretenimento, alinhado com coisas do dia a dia, com aquela carinha que a gente fala, que carinha de orgânico, né? Que não tem uma superprodução. Vídeos comuns que a pessoa faz no celular e isso tende a funcionar muito bem. Então, se a gente consegue ler também a cultura, consegue ler o momento, o que as pessoas estão falando, o que elas estão consumindo, as pautas que estão em altas no momento, por exemplo, neste momento que a gente grava este episódio, tem o assunto assim, que todo mundo falando e postando é da Barbie, né? Então, dá para você pegar e surfar em ondas como essa, se faz sentido. Então, é também saber ler, né, a cultura ali, o momento do que está acontecendo para aproveitar isso para o conteúdo. Funciona muito bem, né? Você sempre fez isso muito bem, né? De pegar pautas aí que estão em alta para criar conteúdos, até conteúdos técnicos mesmo, né? Que tem a ver, né? Se tiver a ver, precisa usar. O que a gente não pode fazer conteúdo em alta, me segura que eu vou usar. Não, tem que estar alinhado com os valores da marca, né? Mas sim, é excelente, por que não chamar a atenção dessa forma? Chamar a atenção com algo que tá todo mundo falando sobre isso, né? E aí um ponto importante que você disse também, Fê, sobre essa linguagem, né? Como, por exemplo, o TikTok mudou a linguagem da produção de conteúdo dentro do Instagram e outras mídias também, que é um ponto importante. Então, quando o Instagram criou os Reels ali, né, ele priorizou a distribuição daquele conteúdo, porque para ele era interessante, ele queria competir com o TikTok, né, vários outros motivos, mas para ele era interessante fazer isso. Então, uma dica aqui em off também seria, que eu lembrei, usar esse tipo de recurso. Então, estar atento ao momento, para que, se você estiver dentro de uma plataforma e ela está priorizando algum tipo de entrega, preste atenção naquele formato de conteúdo que você precisa produzir e produza. A gente está falando dos Reels. Hoje nem tanto, ainda assim, mas hoje nem tanto. Quando foi lançado, aí sim, furava a bolha completamente com os conteúdos que você postava. Mas a gente tem os Shorts aqui do YouTube. Sim, é um exemplo, né, Fê? Tem um alcance muito maior. Ninguém tá falando muito sobre isso, mas Reels no Facebook também tá alcançando muita gente. Então, porque tá todo mundo olhando pro Instagram e TikTok, né? E aí tem as outras redes ali que estão meio abandonadas. Ninguém usa Facebook mais. Usa sim. Pode ser que o seu público não use mesmo o Facebook. Pergunta pra sua mãe e seu pai se eles não usam Facebook. Mas existe muita gente, existe nichos enormes ali que usam Facebook sim. E hoje esse tipo de conteúdo está sendo bem distribuído naquela plataforma. Então, estar atento atento realmente a isso tudo, aos assuntos e ao que está acontecendo naquele momento ali, para a gente conseguir entender como que a gente consegue usar, fazendo sentido para nossa marca,
para amplificar o alcance da nossa mensagem mesmo e crescer comunidade. Agora a gente tem o Threads também, né, que entrou aí para bater de frente com o Twitter. A gente ainda até é muito cedo para dizer se vai para frente ou não vai, né? Eu já vi uma notícia ontem que metade dos usuários que entraram na plataforma não estão usando, né? Talvez porque ainda não entenderam direito ali como é que funciona. Então ainda é cedo para a gente dizer. A gente já viu outras coisas que apareceram e de repente sumiram, tipo Clubhouse, que eu fui uma que na época eu estava meio off, assim, então de redes sociais. E quando eu nem vi quando surgiu, nem vi quando desapareceu, porque foi tão rápido que eu nem sequer vi. Foi muito rápido. Eu nem consegui nem ver. Me viciou por uns 2 dias, depois eu não aguentava mais ouvir falar e foi geral. Parece que foi com todo mundo. Sumiu. Eu não posso dizer porque eu realmente não vi passar, mas assim, a gente não tá falando, quando a gente fala desse espírito do momento, não é nem de você, eu tenho que então entrar em toda a rede social, ficar em cima de tendência, ficar louco, né? Sofrer de FOMO aí o tempo inteiro, né? O famoso fear of missing out, você tem que saber de tudo o tempo inteiro. A gente sabe que a gente trabalha com isso, mas de qualquer forma é entender, e isso é muito fácil, é você observar mesmo. Então, nem necessariamente você precisa estar nas redes sociais para observar isso, mas é ver o que as pessoas ao seu redor estão falando. O que tá se falando lá na mesa de almoço da casa da sua avó lá, que o seu primo e a sua tia estão trazendo? Assim, quando as coisas, inclusive, estouram a bolha da internet, é porque tem algo para se prestar atenção, Exatamente. né? Então, lembrando que são pessoas, né? A gente tá falando, a gente às vezes pensa muito em números. São pessoas. E pessoas que estão ali em busca de algo por um motivo, que conversam com outras pessoas, que vivem num mundo com uma cultura, que consomem, que têm suas necessidades básicas, que fazem as mesmas coisas todos os dias, que trabalham, que têm filhos ou não, que são casados ou não. Então, são pessoas, né? E aí, pensar nessas redes que a gente está pensando em conteúdo também, pensar para a pessoa ao invés de pensar pro seguidor. Pensar para o número, para trazer. Então, criar para pessoas. E até quando a gente enxerga o seguidor como pessoa, a gente vê que o que mais vai interessar para as pessoas no geral. Assuntos que têm a ver com a vida dela ali, que são cotidianos, que fazem parte da sua vida, da minha, que são coisas que a gente se identifica. Isso chama a nossa atenção. Né? Então, da gente usar aquilo que é familiar também para chamar a atenção de alguma forma, né? Porque o cinema que funciona mesmo quando você tem uma história fantástica, né? Você tem um super-herói, você tem monstros, você tem elementos de relacionamento, do problemas ali, né? Conflitos, que sempre são coisas cotidianas. Então, se a gente consegue juntar esses dois elementos, né, de algo mais diferente, mas com algo que é extremamente corriqueiro, que a pessoa se identifica, você tem aí também mais atenção das pessoas e mais você vai crescer nas redes sociais. Exatamente, Fê, então, se a gente puder dar um resumo, um overview de tudo que a gente falou e pensar numa estratégia base para você começar hoje a atrair seguidores, para criar uma comunidade, atrair essa audiência com o objetivo de criar uma comunidade para o seu negócio, para a sua marca. Então, o que a gente pode fazer? E aí, baseado no que a gente está fazendo, né, Fê? Vamos pensar o que nós... Vamos revelar. A gente sempre revela todos os segredos aqui, viu? Olha, vocês têm uma mamata. Que é outra coisa que a gente sempre faz realmente, vários segredos revelados. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo, que a gente aconselha a fazer, seria uma derivação de conteúdo, vamos chamar assim, né? Por exemplo, a gente tem aqui esse podcast, toda quinta-feira a gente tem um vídeo longo que a gente posta aqui religiosamente toda quinta-feira no YouTube. Então, a partir desses vídeos longos, a gente tem tráfego dentro da plataforma YouTube. E aí a gente consegue distribuir, e então a gente já tem ali um primeiro conteúdo, né? Que ele é criado para esse tráfego de longo prazo dentro dessa plataforma YouTube. A gente, a parte... Que não precisaria ser um podcast, né? Poderia ser um vídeo no YouTube, poderia ser uma newsletter, poderia ser um artigo de blog, algo que é mais longo, que você consegue depois fazer essa derivação mesmo, derivar conteúdos desse conteúdo principal. Pode ser um artigo no seu blog, que depois você consegue derivar em carrosséis. Você consegue criar posts pro Instagram, você consegue criar roteiros para você gravar reels,
ou para você gravar. A gente já fez muito isso, né, para algumas marcas, enfim. Então, funciona super gravar um também. roteiro para vídeo, né? Então, quando a gente tá falando de derivação de conteúdo, a gente tá falando de um conteúdo que seria um conteúdo macro, seria um conteúdo mais robusto, que a gente consegue cortar em conteúdos menores. E aí, né, citei esse exemplo do YouTube, que é o que a gente tá fazendo exatamente pra gente, que é gravando esse podcast, produzindo um vídeo semanal, que é um vídeo longo, e aí a partir disso, se você for no nosso Instagram, você vai ver, ou aqui mesmo no TikTok, aqui nos shorts do YouTube, você vai ver que a gente corta esse podcast em vídeos menores, então a gente corta ali trechos, né, a gente assiste, pega trechos mais marcantes daquilo que a gente tá falando aqui, transforma em vídeos curtos de 30 segundos, de 60 segundos, com um título, que a gente falou que é muito trazendo importante. os aspectos ali que a gente falou que são importantes para a produção de conteúdo, a gente corta isso e distribui em outras plataformas. No nosso caso, a gente faz o TikTok, transforma em Reels, Shorts também. E até no nosso LinkedIn pessoal, a gente acaba... Facebook. Facebook também, que eu falei, tinha acabado de esquecer. A gente alimenta tudo. Exatamente, nessa estratégia de distribuição de conteúdo. Então, é isso que a gente faz, primeiro aspecto. Segundo é a questão dos conteúdos virais. Fê, quer falar sobre isso também? Os conteúdos virais, assim, que a gente entende que os cortes, como ele é um reaproveitamento de conteúdo, então ele tende a não ter, ele não foi pensado exclusivo para aquela plataforma. Então, por mais que a gente faça adaptação, vai postar um vídeo no TikTok, ele tem uma linguagem um pouco diferente do que é do Reels, apesar de ser vídeo curto e tudo mais, né? Então a gente tem que fazer essa adaptação. Mas ainda assim, ele não é um conteúdo que foi 100% pensado para aquela plataforma. Então a gente entende que é o que a gente chama aqui de conteúdo de marca. Então a gente pega alguns conteúdos específicos para trabalhar aspectos bem pensados do que a gente precisa trabalhar dentro da nossa marca naquele mês ali, dentro do que está de objetivo, para qual público a gente quer direcionar, e a gente vai criar conteúdos que aí são pensados, olha, vou fazer um Reels, né, então um conteúdo específico que tem um potencial ali de viralizar, que tem um potencial de alcançar mais pessoas, que não necessariamente deriva deste conteúdo longo que a gente está produzindo aqui. Né? Então a gente na nossa filosofia de trabalho, a gente entende que precisa ter essa produção ocorrendo também, porque o podcast, só para explicar, né, os conteúdos mais longos, eles, no geral, eles vão ser conteúdos que são conteúdos de relacionamento ali. Então, para quem tá naquela fase que já tá namorando com você, entendeu? Já te conhece, porque não é todo mundo que vai pegar um podcast de 1 hora, 1h30 e vai ficar ouvindo alguém que ela nunca viu na vida. Ela tá dando... A gente falou que a moeda mais valiosa que a gente tem no momento é a atenção. Então, a pessoa, para nos dar 1h30 da atenção dela, 1 hora, né? Que seja, ela vai precisar de ser convencida antes. Então, por isso que existem esses conteúdos mais curtinhos. Os cortes vão levar para esses conteúdos longos. E a gente também, às vezes, precisa quebrar a barreira ali, né? Precisa estourar a bolha. Vai usar uma estratégia de distribuição com tráfego, então vai pensar que tipo de seguidor, né, de futuro cliente que a gente quer trazer para a nossa base, e aí esses são os conteúdos mais pensados mesmo para existirem ali, né, uma peça de início, meio e fim, e muito adequada para o canal que elas estão indo. E aí tem um potencial, chama conteúdo mais viral, porque eles têm um potencial mais viral mesmo, né, porque a gente faz já pensando nessa possibilidade. Como a gente recentemente, na data que estamos gravando esse podcast, a gente usou a tendência Barbie e produzimos um conteúdo baseado debaixo da nossa linha editorial, de um pilar que a gente tem como marca. A gente criou um conteúdo usando o hype Barbie. Então é um conteúdo que ele tem um potencial de sair da nossa bolha, né? Porque a gente foi pensado, foi criado específico, não é um corte de um podcast. Então, o primeiro conteúdo seria esse, para você produzir, seria um conteúdo que você consiga derivar, dividir em conteúdos menores e distribuir isso. O segundo, esse conteúdo pensado. Seria o arroz com feijão, né, Van? Que é garantir ali que você vai ter um relacionamento, você vai conseguir trazer conteúdos com frequência para a base, né? Porque esses conteúdos mais específicos, eles demoram mais tempo também para ser produzidos.
Seja eu falei o exemplo do Reels, mas poderia ser um vídeo Sim. pro YouTube também, poderia ser um post de Instagram, enfim, né? Mas eles vão demorar mais tempo para serem criados. Então, a gente gosta de usar essas duas exatamente, coisas juntas. Perfeita analogia do arroz com feijão. Então a gente faz essa derivação, é arroz com feijão. A gente tem ali, a gente tempera, né, essa nossa comunicação com esses conteúdos que tem um potencial de furar a bolha. Então, o viral não é necessariamente que você vai ter 5 milhões de visualizações no seu Reels. Mas viral, Sim. que ele vai se espalhar, ele tem uma tendência de furar a sua bolha, ele vai trazer gente para sua base, né? Toda vez que a gente tá falando de estourar bolha, mais pessoas chegam. Então, nesse sentido, seria esse segundo tipo de conteúdo. E estourar a bolha com cuidado, né? Porque não é viralizar por viralizar. A gente faz pensando, olha, tá alinhado com a nossa marca para trazer as pessoas viralizar certas. Porque a gente falou muito aqui, né? Que viralizar errado pode ser um tiro no pé. Então, por isso, a gente defende, voltando no episódio anterior, a gente defende produção de conteúdo baseado nos pilares de marca. Então, quais são os aspectos... Quais são os aspectos que eu quero ressaltar da minha marca? Isso faz parte da linha editorial. Então, esses conteúdos que a gente está falando, que a gente vai aproveitar, que a gente quer que fura a bolha, não é um conteúdo de trendzinho ali do momento, não. De áudiozinho em alta que eu aproveito só porque tem um potencial para viralizar e não comunica nada. Vai trazer gente que vai só poluir o meu perfil. Vai falar fazer dancinha, né? Tudo enfim. é conteúdo baseado em pilar de marca. Então, esse conteúdo também, ele foi criado debaixo da sua linha editorial, que é inteligente e estratégica. E aí seria um terceiro tipo de conteúdo para você produzir, que seria um conteúdo de relacionamento diário. Então, e usando os canais para isso, né? Instagram, por exemplo, Stories, que é aquele... que é para mostrar dia mesmo, né? Seria um dos exemplos desse tipo de conteúdo que a gente pode criar para aproximar comunidade, para conteúdo até mesmo para níveis de consciência mais avançado, quando você já quer pedir aquela pessoa em casamento, você tá no estágio de noivado ali, né? Já tá mais aproximado. E o Stories, assim, eu acho que é uma das melhores ferramentas que existe para isso, porque literalmente traz esse ar de proximidade, você consegue interagir, então... Você consegue levar as pessoas ali para um direct, para uma conversa 1-a-1, para o WhatsApp, para até evoluir para uma venda. Então, é um funilzinho mesmo de conteúdo que dá para fazer, super simples, é uma estratégia, vai até um pouco além só de crescer a base, né? Então, de crescer o número de seguidores, mas de criar essa comunidade que a gente falou que é tão importante. E criando essa comunidade também, se você trabalhar muito bem aí essa última parte, né, de levar as pessoas ali para 1-a-1 e souber também envolvê-las ali dentro do processo de venda, você inclusive vende também. Então, mais do que crescer. A gente até entregou um pouquinho mais do que o planejado aqui, né, no início. A gente já até te ensinou, se você quiser, você coloca isso para rodar. É a forma mais simples possível de você conseguir crescer o número de seguidores, mesmo que você não tenha aí uma super equipe, né, que ainda não tem uma possibilidade. Você consegue, por exemplo, fazer a edição desses vídeos, você consegue terceirizar. Então, tem uma forma de você fazer isso. Se vídeo for uma mídia que faz sentido aí também para você, né? Pode ser que seja mais texto. A gente optou por vídeo porque pra gente funciona muito melhor. E porque a gente era o caminho que a gente queria seguir mesmo, né? Então, não existe regra, é só uma ideia. Mas, assim, tá aí, né? Pra quem quiser copiar e colar, essa estratégia que a gente vem adotando aí, que vocês vão ver que vai dar muito certo. A gente acabou de começar só, estamos no começo isso que eu ia falar, dessa jornada. A gente tá no começo ainda, né? Mas é exatamente isso que a gente usa. A gente tá saindo dos bastidores, colocando a cara no sol aí faz pouco tempo. Que a gente ficou muito tempo escondidinha, né? Aí falamos agora... Ficamos escondidas. Agora a gente precisa também... exatamente. Agora a gente decidiu aí finalmente tirar a cara de trás do computador e colocar aqui na frente da tela. Então estamos aqui, né? Começando aí. A gente já tá revelando o que a gente tá fazendo, que a gente fez aí pra... Né, que a gente sempre fez para muitas marcas. Para contas de mais, milhões, como disse, né? De diversas então, formas. Milhões no Instagram, milhões no Facebook. E a gente só no bastidor... a gente Funciona. só no bastidor criando, Sim. mas não criando nada pra gente, né? Então a gente, se você entrar no nosso Instagram, você vai ver que nós estamos começando. Mas isso daqui é o que a gente
hoje. Mas veja daqui a algum tempinho. Porque assim, a gente tem certeza que isso aqui funciona porque a gente já fez hoje, muito. na data de estreia desse podcast, desse episódio. Mas Exato. A gente já fez, é o que a gente confia, é o que a gente quer fazer, é o que a gente já viu, essas contas de milhões que a gente já trabalhou fazendo, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube também, outras mídias. Então é o que a gente tá fazendo pra gente, é o que a gente te aconselha a fazer. Faz, volta e conta pra gente qual foi o resultado. Mas então, a gente tá aqui então mostrando, documentando a nossa jornada mesmo, né, para mostrar que é possível. Óbvio, a gente já tem um background, a gente já entende, a gente já sabe o que tá fazendo, mas também existe um tempo de construção. Então, a gente decidiu mostrar aí desde o início como que a gente tá fazendo para que você se anime a fazer também. Exatamente. Junto com a gente, né? E entenda que, claro, é preciso ter paciência, que não se constrói um império, não se constrói algo que é grandioso da noite pro dia, né? Que é algo, né, que muita gente tem pressa. Fala, mas eu tô fazendo há 2 semanas, eu tô fazendo há 1 mês, eu tô fazendo há 6 meses, seguidor. Não tem resultado nenhum. Compra seguidor. Não faça isso, é o pior pecado. Quando tinha um cliente assim que falava, então eu comprei seguidor, eu falava, porque, meu Deus. Porque, gente, nossa, você falou lá no começo, né, Van, que uma vez que você começa o trabalho errado, depois pra consertar é um problema. Isso aí é um clássico. É tipo o sorteio que você faz um sorteio de iPhone sem contexto nenhum. Nem sou contra o sorteio em si, se você faz dentro de um critério ali, tá? Que tem a ver, né? Tem como fazer, e isso é algo... Mas, nossa, comprar seguidor não tem contexto que salve, gente. Então não façam isso. É o pesadelo, assim, de quem trabalha com comunicação digital, quando vai pegar um cliente que diz, então... Não, isso é muito sério. Até só um pequeno parênteses, assim. Pode parecer inofensivo. Muita gente fala, não compra seguidor, não faça isso. É porque é muito sério, não é inofensivo. Destrói uma conta, destrói mesmo. Por vários motivos. É melhor que você faça template... do que você compre seguidor. Coisa. Mas não compre seguidor, é completamente destrutivo. Faça um trabalho, assim como a gente tá fazendo agora no nosso, que é um trabalho que a gente tá fazendo, começando certo. A gente estruturou tudo pra gente começar a produzir. Se você entrar e consumir... Temos uma marca para comunicar. Se você entrar no nosso Instagram, você vai ver dia após dia que o que a gente tá falando ali tá comunicando a nossa marca, tá reforçando essa ideia que a gente quer que as pessoas tenham do nosso trabalho, e é aos poucos que vai acontecendo, né? Então a gente tá crescendo, vem com a gente, confia, adota essa estratégia, vem com a gente, vamos crescer juntos. Com essa a gente encerra aqui esse podcast, né? Mais uma vez aí, quem quiser ter um contato mais próximo com a gente, pode nos achar lá no Instagram, arroba me chama de MKT, já comi aqui o arroba, mas é arroba me chama de MKT. Manda lá um direct pra gente, também se você eventualmente estiver pensando em contratar alguém aí para cuidar da sua comunicação digital, se for uma empresa que já está há mais tempo, tal, manda uma mensagem pra gente, a gente está estudando de abrir aí a agenda em breve. Então, a gente pode conversar por lá. Se você gostou desse episódio, deixa a sua curtida aqui, deixa um comentário, fala, eu gostaria que vocês falassem mais sobre tal tema, eu concordo, eu não concordo, enfim. A gente quer conhecer você, vocês encontram a gente TikTok, LinkedIn e Facebook, mas principalmente aqui no YouTube toda quinta-feira e lá no Instagram todos os dias, onde a gente consegue ter uma conversa mais próxima, né, Van? Então, a gente espera você também para essa conversa em outras plataformas. Então, a gente vai ficando por aqui até a semana que vem.